Amém. Meus irmãos, esse tempo de reunião de orações, nós temos a oportunidade também de, além de compartilhar as bênçãos, e nós temos também a grande oportunidade de compartilhar com os irmãos uma porção da palavra, da meditação, isso que é extremamente importante para a nossa vida, para o crescimento da nossa vida espiritual. Não convém, obviamente, que assim, nas reuniões que nós temos, não convém que não haja uma leitura bíblica e uma meditação sobre esse texto sagrado, né? Essa grande bênção que Deus nos deu de poder se comunicar conosco através das Santas Escrituras. Então, nós temos que valorizar a palavra, temos que valorizar na nossa vida cotidiana, não apenas na leitura, não é uma leitura enciclopédica, não é isso que nos faz chegar a Deus, mas através da leitura, da meditação e procurando conhecer cada vez mais a pessoa do nosso Pai. E é isso que nós vamos fazer na leitura, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Vamos ler os 11 primeiros versículos. Os 11 primeiros versículos de Lucas 5. Então, quem estiver em casa aí... Quem estiver todo mundo em casa. Eu já estou acostumado aos trabalhos presenciais, né? Às vezes eu estou na igreja e falo com aqueles que estão em casa. Agora todo mundo está em casa, né? Nós vamos, então, fazer a leitura aqui de apenas 11 versículos. A Sociedade Bíblica deu o título para esse texto sagrado de A Pesca Maravilhosa. Lucas 5, de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios.
Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o texto que a gente tem aqui tem em mãos, não é propriamente um texto que eu vou meditar falando dessa maravilha da pesca, né, o milagre que Deus fez, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito do nosso testemunho pessoal, do nosso, além do testemunho pessoal, do nosso comprometimento com o reino de Deus. Vejam bem, é o nosso comprometimento com o reino de Deus. Alguém fala assim, mas afinal, o que é o reino de Deus? Bom, o reino de Deus são todas as coisas que são relativas ao nome, aquilo que se refere às coisas espirituais. Primeira coisa que a gente pode pensar antes de qualquer meditação, os assuntos espirituais, eles são exercidos não apenas na igreja, mas na igreja também. Mas eles são exercidos, o reino de Deus se expressa na nossa vida cotidiana. Além da igreja, as atividades espirituais que são realizadas ali, mas elas são realizadas também, o reino de Deus se expressa claramente na nossa família, no relacionamento que nós temos, marido, mulher, os pais com os filhos, os irmãos entre si, os filhos em relação aos pais, isso no âmbito familiar. Mas também o reino de Deus, ele se expressa no mundo, naquilo que nós costumamos chamar, que não é exatamente a forma adequada, mas que a gente fala no mundo secular. Eu já adianto que a gente não pode pensar assim, que nós temos uma vida espiritual e uma vida secular. É como se nós fôssemos bipartidos. Não, a nossa vida é um todo diante de Deus. A igreja, a família, a escola onde nós estudamos, o nosso trabalho, o trabalho que eu exerço ali, o ponto que eu bato ou que eu assino, a aula que eu dou, ou o relatório lá no computador que eu preencho, a pessoa que eu atendo lá no banco, tudo isso daí é uma expressão do reino de Deus. Porque quando nós fizemos isso de forma adequada, o que eu estou fazendo? Nada mais, nada menos, exercendo aquele papel que Deus nos deu desde o Jardim do Éden. Então, a tese que eu estou defendendo aqui é essa daqui mesma, de que não existe uma vida espiritual e uma vida secular. Nós somos um todo. É para isso, então, que Deus nos chamou. O primeiro versículo que eu gostaria de meditar com os irmãos é o versículo 2. O versículo 2 diz assim, vamos reler. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus Cristo que viu, né? O texto fala aqui, e viu 2 barcos, quer dizer que Jesus Cristo viu. Jesus Cristo foi lá, né? Ele viu 2 barcos que estavam, assim, bem próximos à praia, né? Assim, ali do lago, e acho que um pouquinho antes eu falo o nome, né? Eu falo o lago de Genezaré, e aqui Jesus Cristo, então, encontra um ponto que com certeza os irmãos já viram essa meditação, eu esqueci de falar, e a meditação que eu estou compartilhando com os irmãos hoje foi de um texto que eu li, de um autor chamado George Brent. Então, ele fez essa meditação e eu estou compartilhando com os irmãos o mesmo que eu li lá. Então, não é nada de autoria própria minha. Então, o texto que o primeiro versículo que ele põe
para a pauta e para a meditação, o versículo 2, no finalzinho dele, quando ele fala assim, que Jesus Cristo chegou até a praia, né, até a praia do lago, e os discípulos lavavam as redes. Irmãos, não é uma novidade, com certeza os irmãos já devem ter ouvido uma meditação a esse respeito, mas está falando exatamente do compromisso que aqueles homens tinham no seu trabalho. Veja bem, eles chegaram lá, a gente tem que olhar para o texto bíblico e sempre fazer perguntas para o texto bíblico e ficar como que presente no texto, se colocar no texto. Então, é como se nós estivéssemos naquela noite ou naquele dia, né, chegando ali à praia, junto com os discípulos, eu estivesse ao lado e vendo os discípulos lavando as redes. Muito provavelmente que alguns mais relaxados, o que chegavam, faziam, lá, pega, depois de pegar todos os peixes, jogavam de lado as redes, mas eles faziam o seguinte, eles estavam trabalhando de uma forma adequada. A primeira coisa que a gente pensa aqui é que Jesus Cristo, ele já olha para homens pecadores, né? Nós somos pecadores. Mas agora, o primeiro ponto é esse daqui. Na nossa vida, a gente tem que ter o máximo cuidado possível. Tudo que a gente fizer, tudo que nós fizermos, tem que ser como se fosse para Deus. É uma experiência que eu vou falar aqui. Eu lembro que assim, eu era bem criança, adolescente talvez, eu vi alguém pregando sobre um texto de Colossenses, e ele falou o seguinte, tudo o que nós fizermos tem que ser como sendo feito para Deus. Aí ele até brincou assim, ele falou assim, quando você estiver lavando louça, né, isso que para muitas pessoas tem um peso tão grande, na hora que você estiver lavando louça, pensa o seguinte, você está fazendo isso como se estivesse fazendo para Deus. Então, quando você se levanta e vai para o seu trabalho, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Quando você está fazendo... Imagine, meus irmãos, uma tarefa que seja muito árdua. Então, a forma que nós devemos encarar é que ela tem que ser feita como sendo feita para Deus. Não é, com certeza, nenhuma novidade que eu vou falar aqui. Quando eu olho para aquela pia que tem um monte de louça para ser lavada, primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, esses pratos estão sujos agora, porque eles estiveram limpos, pela bênção de Deus, eu pude me alimentar através dele. Então, na hora que nós levantamos de manhãzinha para ir trabalhar, a gente tem que pensar, eu estou empregado. Então, qualquer atividade que a gente pensar, o mais árduo que possa ser, eu tenho que pensar o seguinte, isso daqui eu estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus. E esses homens naquele dia estavam trabalhando. Quando Jesus os chamou, eles estavam trabalhando, estavam colocando as suas redes de uma forma adequada. Então, eu pergunto também uma pergunta que eu faço para mim e faço para você também. Nós temos lavado as redes na nossa igreja? Nós temos trabalhado na nossa igreja? Nós temos tirado todas as sujeiras que existem, que estão na nossa casa? Eu tenho me esforçado para deixar totalmente limpo, retirar as sujeiras naquilo que for possível, que estiver ao meu alcance, que estiver na minha responsabilidade. Eu tenho trabalhado, aquela ata que você faz na igreja, você faz da forma adequada.
aquele trabalho, aquele hino, você se preparou o suficientemente para compartilhar com o irmão? E essa palavra que eu estou compartilhando com o irmão aqui, houve uma preparação para isso? E você também, naquelas atividades que são relativas ao reino de Deus, você tem se preparado para tal? Esse daqui é a primeira meditação lá no versículo 2. Agora, nós devemos pensar também que nós devemos estar sempre, não fazer nada por obrigação. Obrigação de forma nenhuma. Nós devemos fazer com disposição. Vamos ler o versículo 3. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco. Então, aqui a disposição para fazer qualquer serviço. Aqui, nós tínhamos uns homens que eram pescadores, e momentos depois, Jesus Cristo os chamou para ensinar. Deixa eu fazer uma pergunta assim, que é um desafio para todos nós. Qual que tem sido o nosso comprometimento no reino de Deus? O meu comprometimento no reino de Deus é ocupar uma cadeira. Eu estou falando, né, quando estamos presencialmente lá na igreja. Eu estou me ocupando apenas com um espaço lá da igreja para sentar ao banco? Será que esse é o meu comprometimento? Será que eu não tenho que abrir o leque para ver novas possibilidades para servir o Senhor? Vejam que as nossas condições de testemunho pessoal têm que ser tanto na vida como um todo, na vida profissional, na vida familiar, mas também tem que haver uma disposição para qualquer serviço. Agora, isso está atrelado para um outro ponto. Não apenas para a disposição para um trabalho. Para haver uma disposição, tem que haver uma obediência. Obediência a quem? Obediência ao mestre. Percebam que é como se fosse uma grande corrente que estivesse ligada pelos seus respectivos elos, ou aros. Vejam, vamos reler o versículo 4 e 5 para ver como que ele está atrelado ao versículo 3. Versículo 4 e 5. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te de largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Bom, ficou aqui o texto? Não. Continuo. Mas, sob tua palavra, lançaremos as redes. Meus irmãos, percebam como que está intimamente ligado o versículo 3, que você não pode ter apenas disposição para os trabalhos, mas a disposição para o trabalho é mediante uma obediência a Deus, uma obediência a Jesus Cristo, é mediante a ordem dada por Ele. É o que a gente diz de não haver apenas habilidade para fazer algo. Nós temos que ter a capacitação para fazer aquilo. A nossa famosa BNCC trabalha muito em habilidades e competências. Não adianta ter essa competência, apenas a habilidade. Habilidade fica uma ação fria apenas. Nós devemos ter
a competência, mas a competência não por nós mesmos, a competência dada sob autoridade de Deus, no caso aqui, sob a autoridade de Jesus Cristo. É Ele que nos capacita. A palavra que eu posso dizer para você agora é o seguinte: talvez você possa pensar assim, mas eu não tenho, assim, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei trabalhar com a criança, minha voz não é muito boa, eu não sei ser o professor de escola dominical. Então, a pergunta é, de onde é que vêm as capacidades? Será que a capacidade dos pregadores nasceu dele mesmo? Será que essas capacidades foram inatas? Foi algo que ele lá conquistou através da leitura de livros? Bom, eu tenho alguns livros lá em cima que falam assim, como se expressar, mas olha, isso não ajuda em nada. O que nos ajuda é a capacitação dada sob a autoridade de Jesus Cristo, porque ele é o Verbo, conforme nos ensina João, ele é o Verbo, ele é a palavra. Quando a gente lê lá que no princípio era o Verbo, na verdade, no princípio era a palavra, porque você só pode brincar e falar, é o verbo, substantivo, adjetivo. Não, é o Verbo, é a palavra, é a força. Imagina o seguinte, imaginem que existia um nada e sob a palavra de Jesus Cristo, o nada veio a existir. Aquilo que era nada. Eu não consigo, nem por mim mesmo, da minha limitação humana, eu não consigo imaginar o que é nada. Mas Jesus Cristo, com a força da palavra, ele deu as coisas a existir. Então, ele é capaz, com essa palavra de autoridade, dar capacidade para você trabalhar no reino de Deus também. Não ficar de braços cruzados não é coisa de crente, não é coisa de cristão, nós ficarmos de braços cruzados. Jesus Cristo nos chamou para trabalho, para o exercício, para colocar as nossas mãos à obra. É para isso, mas com alegria, não com jugo, não com peso. E por fim, nós podemos dizer que lá do versículo 11, nós podemos falar assim, que estamos com a prontidão para deixar tudo. Vejam o versículo 11, a gente poderia, se não fosse reunião de oração, se fosse um estudo, desenvolver um pouquinho mais alguns versículos, fica coçando a vontade de falar com os outros versículos, mas não dá agora, é reunião de oração, não é estudo bíblico. Vamos reler o versículo 11 apenas para concluir. E fala assim, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Olha que palavra! Eles deixaram tudo e seguiram Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta e desafio novamente para nós aqui, nesta noite, antes de passarmos para os pedidos de oração. O que é que ainda está nos prendendo para viver uma vida mais próxima, mais prazerosa no reino de Deus? Tem alguma coisa que você não deixou fora, que você não deitou fora ainda? Tem alguma coisa que talvez você esteja guardando? Uma ira, uma raiva de alguém, uma conversa não acabada, ou um ócio, seja o que for, o que ainda está prendendo de haver um desenvolvimento maior no reino de Deus? O que é? Nós devemos fazer essa reflexão, mas não devemos ficar apenas na reflexão, não. Devemos refletir, chegar à conclusão daquilo que realmente está me impedindo para viver uma vida mais prática no reino de Deus,
e pedir ajuda. Estão aqui, à sua disposição. Estão os presbíteros da sua igreja. Está o pastor antiniel da sua igreja. Está o pastor. Ou algum outro irmão. São os diáconos. Uma irmã que você tenha mais afinidade. Para se abrir e falar no seu coração. Olha, isso ainda está me impedindo de me desenvolver mais no reino de Deus. Eu não posso ficar da forma que eu estou. Eu tenho que pensar, a partir desta noite, eu não posso ficar assim. Eu tenho que trabalhar de uma outra forma, de uma forma mais prática no reino de Deus. É isso, meus irmãos, que nós tínhamos para meditar nesta noite. As outras partes nós ficaremos para o estudo bíblico. Eu não vou falar assim, senão o pastor já vai chamar, né, pastor? O pastor já está aí, vai convidar e vai ficar o desafio para Tranquilo, meu querido, tranquilo. Mas a gente vai ter... É o que eu falei no início, eu faço isso com extremo prazer e alegria. Nenhum peso existe nesses trabalhos espirituais. Nós vamos passar agora